Então o Senhor logo lhe faz uma promessa. Vem comigo e diga: promessa. Diga de novo: promessa. Abraão vai ser portador de uma grande promessa. Uma promessa tão grande, tão grande, tão grande, que até nós vamos receber a recompensa da promessa que Deus fez a Abraão, de tão grande que ela foi. Oh, aleluia! E quando isso acontece, ele diz assim: olha, Abraão, eu farei de ti uma grande descendência, uma grande nação. E para que isso acontecesse, era necessário então que o filho da promessa viesse a nascer de Sara, porque Deus é Deus de princípios. Então esse filho nasceria de Sara, o casamento que Deus aprova, o casamento que Deus aceita, a mulher legítima, a esposa verdadeira, a única. Mas a Bíblia vai dizer que vai passar o tempo e Sara não gera, Sara não dá luz a filhos. O tempo vai passando, 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 a promessa se mantém sobre a casa de Abraão, mas há uma expectativa do cumprimento, e ele ainda não aconteceu. Por causa disso, Sara vai se apressar. Sabe por quê? Sara tem um problema da natureza humana, que não é apenas um problema feminino, não. Como eu disse e repito, é um problema da natureza humana. A gente tem mania de achar que tem que se responsabilizar pelas coisas que Deus fala ao nosso respeito. E nós precisamos entender que acerca das coisas que Deus fala ao nosso respeito, a responsabilidade não é nossa. A responsabilidade, ela é sempre e será sempre de Deus. Me parece então que quando ele disse que faria multiplicar a descendência de Abraão, Sara se sentiu na obrigação de gerar. E como ela não gerou no tempo que ela imaginou ser o tempo ideal e propício para dar a filhos a Abraão, ela quis dar um jeito. Então ela vai pegar uma serva da sua casa chamada Agar, uma mulher que foi tirada da terra do Egito e agora serve na casa de Abraão. E a Bíblia diz que ela pega agora esta moça por nome Agar e manda Abraão deitar-se com ela e diz: olha, Abraão, deita-se com Agar e aí sim o filho da promessa vai nascer. Só que esse não era o propósito e nem o projeto de Deus. Deus não se agradou do que Sara fez. Deus não se agradou da concordância de Abraão em fazer o que Sara desejava. E a maior prova disso é que quando o Senhor se manifesta por segunda vez a Abraão, ele já não vai falar com ele muito ameno. Ele vai entregar uma palavra de despertamento espiritual. Ele manda Abraão sair de dentro da tenda. Ele diz: Abraão, sai de dentro da tenda e conta as estrelas. Aí a Bíblia diz que Abraão sai. Eu não sei se ele tenta contar, mas o Senhor continua e ele diz: assim como você, assim como o homem, assim como ninguém pode contar as estrelas que estão no céu, assim como ninguém pode fazer conta dos grãos de areia que estão sobre a terra, de igual modo eu multiplicarei a tua descendência. O que Deus está vindo para dizer para Abraão é: eu ainda não cumpri a promessa. Por que ele está dizendo isso? Porque talvez na mente de Sara, na mente de Abraão, esteja a expectativa de que Deus vai usar Ismael para fazer cumprir o que Deus disse que faria. Só que Deus está se manifestando para poder deixar claro: você deu jeitinho, então fique claro que foi você que fez, não fui eu. Ei, Deus é consciente do que não cumpriu na nossa vida, gente. Deus é consciente do que fala. Nós precisamos entender isso. Você não precisa empurrar a porta de ninguém, você não precisa entrar pela janela de ninguém, você não precisa se humilhar na mão de ninguém para ser aceito por ninguém. O Senhor, Ele está dizendo: tão somente espera em mim. A nossa natureza humana tem ansiedade de ver cumprido diante dos nossos olhos aquilo que Deus disse que faria. O problema é que toda vez que a gente mete a mão, a gente acaba por estragar aquilo que Deus quer fazer. Entenda o que eu vou lhe dizer: quando Deus te fizer uma promessa, às vezes tudo que você precisa fazer é não fazer nada. Vou repetir: às vezes tudo que você precisa fazer para ver a promessa de Deus se cumprir é não fazer nada. Sabe quando uma mãe quer arrumar uma casa e o filho está perturbando? Aí a gente bota ele no sofá direitinho, coloca alguma coisa na mão dele para ele distrair, mas daqui a pouco ele está lá metido no que a gente está fazendo, se enfiando debaixo do armário, mexendo nas nossas panelas, colocando a mão dentro do arroz. Aí a gente diz: meu filho, você é uma bênção, se você não fizer nada já me ajuda.
Mamãe, eu quero te ajudar. Então, senta aqui no sofá e fica quietinho, que assim você já me ajuda. Mas na tentativa de ajudar, ele atrapalha. Já viu quando o pai está mexendo no carro, está cuidando de alguma obra dentro de casa, e aí o menino quer botar a mão no gesso, ele quer segurar a pá do cimento, ele quer entrar dentro do carrinho da obra, e a gente diz: filho, você está atrapalhando o papai. Mas papai, eu quero ajudar. Não, filho, fica quietinho, que quietinho você atrapalha o papai. Quietinho você ajuda o papai. Eu não sei para quem, mas está entendendo o que é que o Espírito de Deus está dizendo? Fica quietinho que você ajuda o papai. Eu te chamei porque você é um homem de fé. Eu te chamei porque você é uma mulher de fé. Eu não te chamei pela tua capacidade, porque eu não escolho as coisas que são, eu escolho aquelas que não são para confundir aquelas que são. Então tudo que eu quero de você é fé, tudo que eu quero de você é calma, tudo que eu quero de você é paciência. Pega na mão de alguém aí debaixo dessa unção. Oh, não fica sem graça não. Pega na mão de alguém aí debaixo dessa unção. Segura na mão dessa pessoa e diga para ela desse jeito: quer ajudar? Olha para ela de novo e diz: quer ajudar? Com o maior carinho do mundo, fala para ela: não se mete. Deus é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. Espera! Espera! Ore bacala chore raio. Mas Sara não esperou. Assim como nós, quando erramos, movidos pela natureza humana, ela vai pegar Agar e vai colocar Agar para deitar-se com Abraão, vai nascer Ismael. E quando isso acontece, vai haver um desconforto muito grande dentro daquela casa. A harmonia dessa casa vai ser quebrada. Todas as vezes que a gente sai do centro da vontade de Deus, a harmonia da casa é quebrada. Todas as vezes que a gente sai da obediência, começamos a encontrar espinhos no meio do caminho. Houve um desconforto muito grande dentro daquela casa. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia vai contar, e isso não está no capítulo 21, isso está em capítulos anteriores ao capítulo 21, quando se destina a dar uma atenção para a história de Agar, e não apenas de Sara e Abraão. Vai dizer que quando Agar começa a ficar gestante, já carregando Ismael no seu ventre, ela começou a espizinhar Sara. Ela se ensoberbeceu e ficou vaidosa, porque ela, como serva, estava carregando um filho do senhor da casa, e a senhora da casa não podia gerar, então ela se engrandeceu. Só que Sara também não perde o governo da casa só porque não pode gerar, não. A Bíblia vai dizer que Sara começa também a espizinhar Agar. De acordo com a lei, com a ética, com aquilo que é correto, Sara não poderia jamais mandar Agar embora, porque ela mesma fez Agar se deitar com Abraão, e agora Agar está carregando um filho de Abraão. Então ela não poderia mandar embora, mas ela fica suportando aquele clima, mas também mata na unha, porque mulher, quando não quer fazer o que quer, mata na unha. E agora Sara está matando na unha Agar, está espremendo Agar. Sabe aquela coisa, não fala mais, olha. Sabe aquela coisa, não manda, mas expressa. É isso que está acontecendo. A Bíblia vai dizer que Agar se sentiu tão espremida que ela saiu errante pelo deserto de Sur. Guarde isso. Ela saiu errante pelo deserto de Sur. Completa para mim. Ela saiu errante pelo deserto de? Pelo deserto de? Atormentada por aquela situação desconfortável dentro de uma casa, onde ela não tinha governo, muito pelo contrário, ela era serva. A Bíblia diz que ela vai embora, e quando ela está perdida no deserto de Sur, ela já não tem mais condições de sobrevivência. O sol está escaldante, ela está gestante. O menino, e quem está grávida sabe, exige muito mais água, muito mais condições, muito mais refrigério. E quando ela já está em vias de morrer, quando ela já está no seu limite e não sabe mais o que fazer, a Bíblia vai dizer que o Senhor envia um anjo. O anjo se apresenta para Agar no deserto de Sur, e ele diz para ela: Agar, oh glória,
Primeira coisa, só te chamam pelo nome quem te conhece. Talvez você não esteja entendendo, mas nesta noite eu não vim falar de Abraão. Esta noite eu não vim falar de Sara. Eu não vim falar dos portadores de grandes promessas. Eu vim falar dos pequenos, eu vim falar dos servos. Eu vim falar de gente que está servindo há muito tempo e ainda não recebeu recompensa. Eu vim falar de gente que fez de tudo para ajudar alguém e ainda não recebeu vitória. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que como ele conhecia Abraão, como ele conhecia Sara, ele também sabia o nome de Agar e ele também cuidava dela. A Bíblia diz que ele se apresenta no deserto e ele diz: Agar. Chamou ela pelo nome. Ei, minha irmã, talvez você se sinta tão pequena. Talvez você não seja alguém que esteja por cima. Talvez a sua família não seja cheia de crentes. Talvez a sua vida não foi regada com orações. Talvez você não teve a oportunidade de sentar em cadeiras principais da terra, como Abraão, como Sara. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para te trazer resposta. E o que o Senhor está dizendo é: eu também conheço o teu nome, eu também conheço a tua descendência, e eu também te farei viver uma experiência comigo. Por favor, você não pode esquecer que Agar não era hebreia, Agar não era judia. A Bíblia diz que Agar era egípcia. Só que quando ela chegou no limite dela no deserto, não foi nenhum dos deuses que ela conheceu na terra do Egito que proveu alimento para ela. Não foi nenhum dos deuses da terra do Egito que proveu água para ela. Não foi nenhum dos deuses da terra do Egito que manifestou a sua voz poderosa a ela. Não foi nenhum dos deuses da terra do Egito que chamou ela pelo nome. Não foi nenhum dos deuses da terra do Egito que disse para ela que também dela abençoaria o filho que estava no ventre. Não foi nenhum dos deuses do Egito que escolheu um nome para o filho dela. Não. A Bíblia diz que foi o Senhor que na apresentação do anjo naquele deserto bradou a Agar dizendo: Agar, o que fazes aqui? De onde vens? Para onde vais? Os olhos de Deus estão sobre Agar por causa daquilo que ela carrega. Oh, Deus. Aquilo que você tem carregado dentro de você pode determinar a sua vida ou a sua morte. Eu vou repetir. Aquilo que você tem carregado de dentro de você pode determinar a sua vida ou a sua morte. Se Agar estivesse vazia naquele dia, ela teria determinado a sua morte. Mas porque ela tinha um fruto da semente de Abraão, aquilo determinou a sua vida, porque Abraão era um escolhido do Senhor. A partir daquele momento, Agar, sendo egípcia, vai viver uma experiência com o Deus de Abraão. E quando ele chama ela pelo nome, ela vai pronunciar a palavra desse Deus em hebraico. Ela não vai falar na língua da sua natureza. Ela vai falar em hebraico. Sabe o que é isso? Convivência. Sabe o que é isso? Convivência. Ela sabe que esse Deus é Deus de Abraão. Ela sabe que o Senhor enriqueceu a Abraão. Ela sabe que o Senhor é poderoso para prosperar, para multiplicar a vida de um homem. Depois que ela vive essa experiência e ouve a voz do anjo do Senhor no deserto, a Bíblia diz que Agar clama dizendo: eu roi, eu vi o Deus que me vê. Ela não está dizendo: eu vi o Deus que vê Abraão, eu vi o Deus que viu Sara. Não, 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 não. Hoje ele está dizendo: eu vi que esse Deus também me vê. Eu vi que esse Deus também me vê. Eu vi que esse Deus também me vê. Levante a sua mão, eu estou profetizando. O Senhor também te vê. O Senhor não vai te deixar. O Senhor também te vê. E hoje ele te chama pelo nome para te dizer: eu também te conheço, Agar. Aleluia.
Aleluia. Oh, aleluia. Naquele deserto, ela viveu uma experiência com Deus. E se tem alguém aqui que já viveu uma experiência com Deus, sabe que quando você de fato vive uma experiência com Deus, a sua vida nunca mais é a mesma. Então eu te garanto que Agar já não era mais a mesma. O anjo diz assim para ela, escute isso: volta e humilha-te debaixo da tua senhora. Porque não era o tempo dela ter saído da casa de Abraão. Quando ela saiu de lá e foi para o deserto de Sur, como é o nome do deserto? Quando ela saiu de lá e foi para o deserto de Sur, a Bíblia diz que ela saiu fugida. Deus não dá cobertura para fuga. Deus não dá apoio para fugitivo. Seja vaso de conserto, não fica sem graça não. Levanta as duas mãos lá no alto, as duas mãos. Senhor, derrama sobre a mão desse homem e dessa mulher que crê na tua palavra uma unção agora para despedaçar todo o jugo. Levanta essa mão, levanta essa mão. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Mas não é quebrado assim não, meu irmão, é rasgando o sovaco assim. E vai colocar a mão sobre o ombro da pessoa que está ao seu lado. E aí você vai dizer para ela ou para ele desse jeito: fugindo não. Entendeu? Calma que eu não contei até 3. 1, 2, 3, vai, diga: fugindo não. Fugindo não, fugindo não. Eu não sei para quem, mas Deus trouxe algumas pessoas para dizer: você não vai fugir, você não vai fugir, você vai esperar a minha hora, a minha honra, o meu tempo. Você não vai sair antes do tempo, você não vai sair antes da hora. O Senhor está determinando um tempo de honra para a tua vida. O Senhor está determinando um tempo de prosperidade para a tua vida. Mas por causa da humilhação que você tem passado no trabalho, por causa da humilhação que você tem passado aonde você congrega, você quer fugir. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: não foge, porque se sair vai ter que voltar. Porque Deus não dá cobertura para fuga. Deus não dá cobertura para quem sai antes do tempo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor diz para Agar: volta, volta, volta. Tem gente hoje aqui que já deu muito aleluia e muito glória a Deus. Tem gente aqui que já cantou bonito para Jesus. Tem gente aqui que já se arrepiou na presença de Deus, mas por causa de algum processo não aguentou e foi para o deserto de Sur. Só que o Senhor está dizendo: vai ter 2 trabalhos, de ir e voltar, porque teu tempo não acabou. Volta, Agar. Talvez tenha um jovem aqui, um homem, uma mulher, uma moça, e o Senhor está dizendo: filho, ei, você parou no deserto errado. Por quê? Porque o deserto de Sur significa muro. Sur é isso que significa muro. E o que é muro? Muro é aquilo que a gente ergue para imposição de limites. Se coloca um muro em volta de casa para determinar até onde a pessoa que está na rua pode ir. Muro é imposição de limites. Completa aí para mim: muro é imposição de limites. Quando ela chega no deserto de Sur, não me surpreenda que o anjo do Senhor diga para ela: volta. Ela chegou no muro. Ela chegou no lugar que o Senhor mesmo, pelo próprio nome do deserto, já diz: lhe impôs limite. E, irmãos, quando a vida te impõe limites, Deus te ajuda a romper. Mas quando Deus ergue muro, ninguém te faz passar. E é isso que está acontecendo com Agar. O deserto de Sur é deserto do muro. O deserto de Sur é deserto do limite. O deserto de Sur é deserto do volta. Dali você não passa, ali você não rompe, ali você não cresce, ali você não prospera, ali não acontece. Aí ele diz: volta. A Bíblia diz que ela volta, obedece a palavra.
se humilha debaixo de Sara. Sara recebe ela por causa daquilo que ela carregava. Passado o tempo, cumpriu-se os dias. A Bíblia diz que ela dá à luz ao filho. O nome do menino é Ismael. Foi o Senhor que determinou qual nome o menino deveria ter. E o nome dele é Ismael. Quando ela dá à luz, passado mais algum tempo, Sara também vai dar à luz a Isaque. E é por isso que eu tenho falado uma coisa que tem se tornado jargão na minha boca, de tanto que eu falo, mas é porque é uma verdade que me norteia. Quando Deus te fizer uma promessa, acredita nela. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir aquilo que Ele prometeu. É muito interessante, vou dar um exemplo. A gente conhece o nosso Deus como Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de... São as 3 gerações patriarcais que trazem para nós o fundamento da fé, né? Agora olha que coisa interessante. Quando Deus levantou Abraão, Deus disse para ele: farei de ti uma grande descendência. Mas Sara não podia dar à luz a filhos. Quando o Senhor abre a madre de Sara, ela dá luz a Isaque. Quando Isaque nasce, a Bíblia diz que ele procura uma moça por nome Rebeca. Rebeca também não podia dar à luz a filhos. A Bíblia diz que o Senhor abre a madre de Rebeca e Rebeca dá luz a filhos. Dentre os filhos de Rebeca, nasce então Jacó. A Bíblia diz que Jacó ama uma mulher e trabalha por ela. O nome dela é Raquel. E Raquel também não pode dar luz a filhos. Não era mais fácil Deus escolher uma mulher, como dizem no interior do Belém, boas parideiras? Mas não, ele só pegou madre cerrada, só pegou madre fechada. Está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você? Deus está dizendo: eu não procuro circunstâncias favoráveis. Eu escolhi a tua família justamente porque ela é difícil. Eu escolhi o teu marido justamente porque ele é complicado. Eu vou chamar o teu filho para a minha obra justamente porque ele é rebelde. Eu quero os difíceis. Quando Agar dá luz a Ismael, passado um tempo Sara também dá a luz, porque Deus é fiel para cumprir promessas. Isaque nasce. Quando ele nasce, Abraão faz o que é combinado. Ao 8º dia circuncida o menino. E quando o menino é desmamado, quando ele é tirado do peito, do leite, a Bíblia diz que Abraão está tão alegre que ele dá uma festa, ele prepara um banquete. No dia que ele prepara esse banquete, pastor, a Bíblia diz que chegando Ismael, Sara percebeu que Ismael, filho de Agar, zombava de Isaque, filho de Sara. E por causa disto, Sara dá um basta na alegria de Abraão, no que tange a comemoração da festa, e diz assim para Abraão: Abraão, deita fora esta escrava, pois o filho desta escrava, segunda vez, não herdará com meu filho Isaque. Olha o desconforto na casa. Tem coisa que a gente coloca debaixo do pano, mas não adianta ocultar a consequência do que a gente fez quando não devia. Uma hora a conta chega. E a conta chegou, gente. Agora é impressionante, porque não era porque zombava, não era porque implicava. Quem tem irmão aí, levanta a mão. Eita, o povo aqui tem pouco irmão, vou falar de novo. Quem tem irmão ou irmã, levanta a mão aí. Se você tem irmão e irmã, você sabe que uma das coisas mais naturais entre os irmãos é a implicância. Quando eu tenho uma irmã mais velha e uma mais nova, quando eu estava com o controle da televisão da mão, ela chegava, tirava da minha mão, botava no Globo Esporte e eu queria ver o Chaves. Aí começava: vai ficar no Chaves, vai ficar no Globo Esporte, vai ficar no Chaves. Ah, meu irmão, e daqui a pouco a briga começava. Porque irmão implica. Eu não estou dizendo que é certo, eu só estou falando o que acontece. A minha irmã, por exemplo, dizia às vezes para mim: Camila, tu sabe, né? Eu dizia: tu sabe o que? Ela falou: tu sabe que tu foi achada na lata do lixo. Eu dizia: não, mentira. Sempre muito dramática. Implicância, zombaria.
Então o problema aqui não é o que Ismael está fazendo com Isaac. O problema é o que Sara tem guardado no coração desde o dia que ela mandou Agar deitar-se com Abraão. E agora estourou. Tem gente aqui que está vivendo uma história, presta atenção, porque eu serei específica. Tem gente aqui que está vivendo uma história de desconforto. Tem gente aqui que está vivendo uma história de humilhação, justamente porque foi colocado por terceiros. Fez para obedecer, fez para agradar, fez para ser legal. E quando isso aconteceu, alguém se irou, porque deu certo, teu trabalho cresceu, teu ministério prosperou, tua vida foi para frente, e aí ficou desconfortável. Ficou desconfortável. E aí, quando ela diz, deita fora esta escrava, o coração de Abraão pesa. E o Senhor diz a Abraão, Abraão, faça tudo o que Sara te mandar. Não significa que Deus aprovava. Significa que Deus quer minimizar os prejuízos da consequência dos nossos erros. Vou repetir. Não significa que Deus aprovava. Significa que Deus quer minimizar a consequência dos nossos erros. Ah, irmão, você pensa assim, irmã Camila, está tão difícil. E o Senhor está dizendo, imagine então que eu estou minimizando, porque se eu deixasse você viver na mesma moeda, a consequência de tudo que você fez, talvez você não estaria nem aqui para contar a história. Aí o Senhor se manifesta a Abraão e diz, Abraão, não temas fazer o que Sara tua mulher te manda, porque também do filho desta serva, vem aqui comigo, gente. Porque também do filho desta serva, porque também do filho desta, Sara está irada, ela diz, deita fora esta escrava. Mas Deus diz, faz o que a tua mulher te manda, porque por causa desta serva. Sara diz escrava, mas Deus diz serva. Tem pessoas aqui que receberam alguns nomes, alguns rótulos tão desagradáveis, mas o Senhor está dizendo, eu sei que tu és meu servo. A Bíblia vai dizer, irmãos, preste atenção porque eu serei bem objetivo agora, que chega a madrugada, a Bíblia vai dizer, sendo ainda escuro, levantou Abraão e despediu Agar com um odre de água e pão sobre os ombros. Odre de água e pão sobre os ombros. Esse odre de água ele deveria pesar no mínimo 2,5 litros, no máximo 5 litros. Sendo 2 ou sendo 5, pesa de qualquer maneira. Porque a situação de carregar peso, ela não se dá apenas pelo quanto a gente carrega, mas por quanto tempo a gente leva a carga. Vou repetir. Carregar um peso não é tão determinante apenas o quanto você leva, mas por quanto tempo você carrega. Por que eu digo isso? Esse copo aqui é um copo de água, ele não foi feito para ser pesado. Então, olhando e bebendo água, ele me parece um copo leve. Ele é leve porque eu boto ele na boca, tiro e deixo. Isso não é pesado. Aqui deve ter 200 ml de água no máximo. 200 ml não é nada. Não é nada se você não segura muito tempo. Coloca na tua mão 200 ml de água e carrega 15 minutos. Fica 15 minutos com a mão estendida carregando essa água. 200 ml vão parecer 200 quilos no seu braço. Sabe por quê? Não é apenas a quantidade do que se carrega, mas quanto tempo se leva a carga. Colocou então no ombro dela, guarde isso. Colocou então no ombro dela um odre de água de 2,5 litros a 5 litros de água. E do outro lado pão. A Bíblia diz que colocou sobre os seus ombros. Completa para mim, colocou sobre os seus
Sobre os seus? Colocou sobre os ombros dela, despediu ela e o menino. Aí a Bíblia diz: e saiu Agar, errante pelo deserto, carregando pão, água e o menino. Vem comigo e diga: pão, água e o menino. Eu não tenho dúvida que foi a maior humilhação da vida dessa mulher. Por quê? Abraão era extremamente rico, Agar era serva da casa e ela já servia há muitos anos. Fora isso, ela tinha um filho do Senhor que era dono da casa. Um dos primeiros homens, se não o primeiro, a quem nós podemos atribuir riqueza. O nome dele é Abraão. Ninguém de pronto no início foi tão próspero e tão rico como Abraão. Naquela época, dinheiro não era se contado por moeda. Não era valor monetário. A prosperidade e a riqueza de um homem, ele era contado pela quantidade de terra, pela quantidade de servos, pela quantidade de vaca, de camelos e de ovelhas que ele tinha. E a Bíblia diz que Abraão tinha vaca a perder de vista, ovelha que não se podia contar. Abraão tinha tanta terra e tanto servo dentro de casa que ele vai ser um homem que foi visitado por 3 gerações de serviço. O que é isso? Os filhos dos servos nasciam na casa, viravam servos e tinham outros filhos que também eram servos dentro da casa. Mas na hora de despedir Agar, tudo que ele deu foi pão e água. A gente olha para a história e pensa, podia ter dado pelo menos uma carroça. Se não tinha carroça, podia ter colocado ela pelo menos sentada em cima de um jumento, para que não fosse a pé. Mas não, a Bíblia vai dizer que tudo que Abraão deu a Agar foi pão e água. Sabe o que é pão e água, gente? Não só na Bíblia, mas na história da humanidade. Pão e água é a margem do limite de sobrevivência que alguém precisa ter. A Bíblia vai dizer que quando Acabe quis castigar o profeta Micaías, filho de Ilá, colocou ele na prisão, e já não o bastante a prisão, colocou ele lá e disse: alimenta ele a pão e água. A Bíblia diz que quando Jezabel ameaçou os profetas do Senhor e eles se esconderam, colocou eles no esconderijo, eles para se protegerem e para não se manifestarem. Durante muito tempo eles ficaram ali sendo alimentados a pão e água. A Bíblia vai dizer agora que Agar vai sair da casa de Abraão, o homem mais rico da ocasião, levando apenas pão e água. Pão e água é o limite da sobrevivência. É o tipo de coisa que a gente só carrega porque precisa. Tá me entendendo? Olha para mim. É o tipo de coisa que a gente só carrega porque precisa. E outra coisa, a gente não carrega só porque a gente precisa, não. Às vezes a gente carrega porque a gente sai despedido com um menino que precisa mais do que a gente. Irmã Camila, não entendi. Vou falar o populacho para todo mundo entender. O que o Senhor está dizendo é: eu sei que tem coisas que você só está carregando porque precisa. Tem gente aqui que só está recebendo uma mesada, mas é uma mesada que humilha só porque precisa. Tem gente aqui que está aceitando uma ajuda, mas é uma ajuda que te abate, mas você só aceita porque precisa. Oh, irmão, quem já morou de favor e foi humilhado e não podia abrir a boca para dizer nada, sabe do que eu estou falando. É o tipo de coisa que você só aguenta porque precisa. Tem gente aqui que está vivendo uma desgraça dentro do ambiente de trabalho. Está sendo assediado pela chefe, está sendo assediada pelo chefe. Gente que se pudesse já tinha ido embora, já tinha contado para o marido, já tinha metido pau na delegacia, mas tem aguentado algumas coisas calada, só porque precisa. Isso fala sobre coisas que a gente carrega. Isso fala sobre cargas que estão sobre o ombro de algumas pessoas. Pessoas que não podem se desfazer daquilo que alguém lhe impôs. Porque precisa. Sai essa mulher agora andando errante. Imagine uma mulher com um filho, assaltada pela madrugada. E agora, diferente da outra vez, quando ela saiu para o deserto de Sul, fugida, agora ela não pode mais voltar, porque agora ela não está indo fugida, agora ela está indo despedida. Não pode mais voltar.
Eu vejo o orgulho de Agar sendo quebrado, porque na primeira vez ela foi embora por causa do orgulho. Agora ela está sendo mandada embora e não pode voltar. Sabe o que Deus falou comigo? Eu tenho permitido alguma carga sobre os teus ombros para quebrar o teu orgulho, porque quando eu quebro o teu orgulho, eu restauro a tua dignidade. Quando eu quebro o teu orgulho, eu exalto a tua honra. Eu não sei quais são os processos e os desertos da vida que você tem atravessado, mas tem gente aqui nessa noite, Deus não é homem para mentir, tem gente aqui nessa noite que está levando uma carga desconfortável só porque precisa, e está pensando: poxa, o pastor podia ter me ajudado, o fulano podia ter me ajudado, meu cunhado podia ter me ajudado, minha mãe podia ter me dado mais, quem podia pagar minha dívida não pagou. A gente vai tendo revolta de Abraão. Abraão podia ter dado mais, Abraão podia ter feito mais, meu marido podia ter feito mais, meu chefe podia ter feito melhor. Só que Deus está dizendo: ei, agora você não é mais serva de Abraão e Sara, e por isso eu estou cortando a dependência. Quem podia te ajudar não vai, porque eu quero te libertar da casa da servidão, eu quero te libertar da casa da humilhação, eu quero te libertar da casa do sofrimento. Levanta a tua mão, eu estou profetizando. Levanta essa mão, crente. Você está passando um processo, mas Deus está dizendo: aguenta eu quebrar o teu orgulho, porque eu vou restaurar a tua dignidade, Agar.